Tá, eu preciso que vocês me ouçam por um segundo, porque existe um filme de animação de 2018 que quase ninguém no Brasil parou para dar o valor que ele merece. Um filme feito com bonecos de massinha, com tempo absurdo de produção, com humor britânico afiado e com uma premissa tão maluca que quando você lê, você pensa, cara, isso não tem como funcionar. Homens das cavernas jogando futebol contra guerreiros da Idade do Bronze. É isso. É exatamente isso. E sabe de uma coisa? Funciona demais. O Homem das Cavernas, lançado em 2018 pela Aardman Animations, é esse filme. Agora, antes de você pensar, mais uma animação infantil qualquer, deixa eu te contar quem fez esse negócio. Nick Park. O nome talvez não soe familiar de imediato, mas tenho certeza que você conhece o trabalho dele. Ele é o criador de Wallace and Gromit, essa dupla icônica de um inventor britânico e seu cachorro que virou cultura pop mundial. É o mesmo cara que criou Shaun the Sheep, aquela ovelha sapeca que faz travessuras na fazenda. Nick Park ganhou 4 Oscars na carreira. 4! Isso é mais do que a maioria dos diretores de live action já vai conseguir. E em 2018, ele voltou com um projeto completamente novo, um universo totalmente original, algo que a Aardman não fazia faz bastante tempo. E sabe o que é mais louco? O filme estreou na mesma semana que o Pantera Negra nos Estados Unidos. Pense nisso por um instante. Você tem de um lado um dos maiores fenômenos culturais da história do cinema pop, um blockbuster de super-herói que quebrou recordes, que foi um marco histórico e cultural absurdo. Do outro lado, você tem bonecos de massinha brigando por um campo de futebol na pré-história. O resultado na bilheteria foi previsível. Pantera Negra esmagou todo mundo, mas isso não significa que O Homem das Cavernas seja um filme ruim. Muito pelo contrário. É um dos filmes mais divertidos, mais criativos e mais carinhosamente feitos de 2018. E a culpa do fraco desempenho no ZEUA é muito mais da concorrência e do timing do que da qualidade do próprio filme. Para ter uma ideia melhor, vamos falar de onde a Aardman veio e o que ela significa no mundo da animação. Fundada em 1972 em Bristol, na Inglaterra, a Aardman é praticamente sinônimo de stop motion de alta qualidade. Eles não fazem animação em computador, eles não fazem 2D tradicional. Eles fazem bonecos, bonecos de argila, de borracha, de materiais que você pode segurar na mão. E esses bonecos são movidos quadro a quadro, centímetro a centímetro, com um nível de paciência que beira o sobre-humano. Para cada segundo de animação num filme a Aardman, a equipe pode ter trabalhado horas inteiras. Para um filme de quase 90 minutos como O Homem das Cavernas, estamos falando de anos de trabalho meticuloso. Nick Park particularmente é uma lenda nessa arte. Ele começou na Aardman ainda jovem e rapidamente se tornou o rosto criativo do estúdio. Seus filmes têm uma qualidade específica que é difícil de colocar em palavras, mas que você reconhece imediatamente quando vê. Há uma humanidade genuína naqueles bonecos. Mesmo sendo feitos de argila, com bocas abertas de forma exagerada e olhos grandes e expressivos, os personagens de Nick Park parecem ter alma, parecem ter história, parecem ter sentimentos reais. É um talento raro e ele trouxe tudo isso para O Homem das Cavernas. O projeto começou a tomar forma alguns anos antes do lançamento. Nick Park queria fazer algo diferente dos seus trabalhos anteriores, algo mais épico em escala, mais aventuroso no tom, mas que ainda mantivesse aquele humor especificamente britânico que é a marca registrada de tudo que a Aardman toca. A ideia do futebol surgiu de uma forma bastante orgânica. Nick Park é um grande fã do esporte. É inglês, afinal, e ele começou a pensar: e se o futebol fosse muito mais antigo do que qualquer um imagina? E se a origem do esporte estivesse perdida nos anais da pré-história? Daí para criar uma comédia absurda com essa premissa foi um passo natural. O roteiro foi desenvolvido por Nick Park junto com Mark Burton e James Higginson, dois roteiristas experientes que entenderam imediatamente o que Park queria. Uma história simples de coração, com humor físico e verbal equilibrado, com personagens que você torce desde o primeiro minuto, e com uma mensagem sobre trabalho em equipe e sobre nunca subestimar quem parece fraco. Simples assim na estrutura, mas executado com maestria. O elenco de vozes escolhido foi, é britânico de ponta a ponta. Ed Redmayne, que ganhou o Oscar por A Teoria de Tudo e que você também conhece como Newt Scamander de Animais Fantásticos, dá voz ao protagonista Doug, nosso herói das cavernas. Tom Hiddleston, o Loki do MCU, aquele vilão charmoso e delicioso de Thor, empresta sua voz ao vilão Lord North, com um sotaque francês ridiculamente exagerado que é absolutamente hilário.
E Maisie Williams, a Arya Stark de Game of Thrones, dá voz a Gunna, uma personagem da Idade do Bronze que se torna uma aliada crucial na história. Para quem é fã de qualquer uma dessas obras, Harry Potter, MCU, Game of Thrones, já tem motivo suficiente para dar uma chance ao filme só pelo elenco de vozes. Mas o que torna tudo ainda mais especial é como esses atores se entregaram completamente aos personagens. Não é uma performance grande nome faz um cachê rápido de voz. É um elenco que claramente se divertiu muito com o material. Então, o que você vai encontrar nas próximas horas comigo aqui? Vamos mergulhar. Opa, essa palavra está proibida. Vamos entrar fundo nesse universo. Vou contar a história completa do filme, analisar cada personagem com carinho, dissecar as escolhas criativas de Nick Park, contar os segredos de como o stop motion foi feito, revelar os bastidores mais loucos da produção, discutir a recepção do filme e, no final, falar sobre o legado que o Homem das Cavernas deixa no mundo da animação. É um roteiro longo. É um amor declarado a um filme que merece mais amor. E eu juro pra vocês, quando esse vídeo acabar, se você ainda não assistiu O Homem das Cavernas, vai querer assistir. E se já assistiu, vai querer ver de novo com um olhar diferente. Bora lá! Uma das coisas que me fascina em O Homem das Cavernas é como ele usa o futebol, ou melhor, como usa a ideia de que o futebol pode ser muito mais do que um esporte. Em 2018, o mundo estava às vésperas da Copa do Mundo na Rússia. Havia uma energia global em torno do esporte. E esse filme chega com uma proposta descarada. E se o futebol tivesse nascido na pré-história, inventado acidentalmente por uma tribo de homens das cavernas quando um meteorito caiu no campo deles e eles começaram a chutá-lo, é um absurdo total. É uma premissa cômica. E é justamente essa leveza, essa disposição para ser completamente maluco, que torna o filme tão refrescante. A Aardman já tinha feito isso antes com outros contextos. Pensem em Fuga das Galinhas, onde galinhas tentam escapar de uma fazenda num avião improvisado. Ou em Wallace and Gromit, a Batalha dos Vegetais, onde cenouras gigantes atacam uma cidade. Há uma tradição de absurdismo e bem-humorado que a Aardman cultiva com muito carinho, e O Homem das Cavernas é mais uma joia nessa coleção. O que diferencia esse filme, porém, é a escala. É o primeiro longa-metragem original de Nick Park desde Wallace and Gromit, A Maldição das Verduras, em 2005. 13 anos. Quando um cineasta desse calibre demora tanto para lançar um novo projeto original, as expectativas sobem. E a pressão é enorme. A Aardman precisava provar que ainda sabia criar universos novos, que não estava presa apenas em franquias já estabelecidas. E Nick Park queria fazer isso do seu jeito. Com bonecos, com argila, com paciência e com amor. O orçamento do filme foi de 50 milhões de dólares, que para um estúdio de stop motion é um valor considerável, mas para um filme de animação mainstream americano seria modesto. A produção foi financiada em conjunto pela Studio Canal e pelo British Film Institute, o que já diz muito sobre o tipo de filme. É uma produção europeia, britânica no DNA, que não está tentando imitar Hollywood, está fazendo o que a Aardman sempre fez, sendo completamente ela mesma, e isso se reflete em cada quadro do filme. Há um charme artesanal em O Homem das Cavernas que nenhum CGI, por mais avançado que seja, consegue replicar. Quando você olha para o cenário, você pode quase sentir a textura da argila. Quando um personagem se move, há uma leve regularidade que só o stop motion tem. Não é um bug, é uma característica. É a impressão digital do animador presente em cada fotograma. Esse filme é, em muitos sentidos, uma declaração de amor à animação artesanal no momento em que a indústria está cada vez mais dominada por computadores. E essa declaração foi feita com muito estilo. O filme começa num momento absolutamente inesperado. A pré-história, mas não a pré-história que você imagina com dinossauros e florestas exuberantes. Estamos num vale pequeno, rodeado de montanhas, onde vive uma tribo de homens das cavernas que são, bem, completamente mediocres. São caçadores ruins. São agricultores piores ainda. São um grupo de pessoas que claramente está apenas sobrevivendo dia a dia sem nenhuma grande ambição. E isso é adorável. Porque em vez de glorificar os nossos ancestrais como seres épicos e corajosos, o Homem das Cavernas os apresenta como pessoas comuns com problemas comuns, inclusive o problema de nunca conseguir caçar nada de substancial além de um coelho. A cena de abertura, no entanto, vai muito mais atrás no tempo, literalmente. O prólogo do filme é ambientado na era dos dinossauros, mostrando um meteorito atingindo a Terra, o mesmo evento que exterminou os dinossauros, mas com uma reviravolta cômica. O meteorito, ao aterrissar,
cria uma cratera que tem o formato exato de um campo de futebol. E os nossos ancestrais primitivos que estavam por perto imediatamente começam a chutar o meteorito como se fosse uma bola. Ali, o filme estabelece seu tom desde o primeiro minuto. Isso aqui é uma comédia. Uma comédia com coração, mas uma comédia acima de tudo. E a origem do futebol é uma piada que dura o filme inteiro de formas diferentes e deliciosas. Depois desse prólogo glorioso, saltamos para o presente narrativo do filme, que é a Idade da Pedra, mas uma Idade da Pedra próxima à Idade do Bronze, o que já configura o conflito central. Nossa tribo de protagonistas vive no vale há gerações. O líder deles é Chief Bobner, um ancião gentil e bem-intencionado, mas completamente sem ambição. Ele está perfeitamente feliz que sua tribo caça coelhos o dia todo e volta sem nada. O protagonista de verdade é Doug, um jovem das cavernas que tem uma energia diferente do resto da tribo. Doug quer mais. Doug acredita que a tribo pode fazer grandes coisas. Doug quer ir além das montanhas e caçar mamutes como os grandes caçadores das lendas. E então, sem aviso, a Idade do Bronze invade o vale. Lord Newt chega com seus soldados montados em patos gigantes domesticados. Porque sim, na Idade do Bronze deste universo as pessoas montam patos como cavalos. E simplesmente toma o vale da tribo de Doug. Por quê? Porque o vale tem um enorme depósito de minério de bronze. E a cidade do bronze de Lord Newt precisa do metal para continuar sua indústria. A tribo de Doug é expulsa para as Terras Más, uma região rochosa e hostil fora das montanhas onde basicamente nada cresce e nada vive. É o equivalente de um condomínio sendo expulso para dar lugar a uma mineradora. Doug, recusando-se a aceitar a situação, invade a cidade do bronze e tenta organizar alguma forma de resistência. O que ele encontra é uma cidade vibrante, industrializada de forma rudimentar com um estádio de futebol no centro. Porque na cidade do bronze, o futebol é o esporte nacional, quase uma religião. O time de futebol local, Real Bronzio, é imbatível e os jogadores são tratados como deuses. É aí que o plano absurdo de Doug nasce. E se a tribo desafiasse Real Bronzios para uma partida de futebol? Afinal, a tradição da tribo com o esporte vai ao início dos tempos. Aquele meteorito, aquele campo, aquele primeiro jogo da história. Nas paredes da caverna deles estão pinturas rupestres mostrando justamente o jogo sendo jogado por ancestrais. Doug percebe que o futebol faz parte do DNA deles. Só que ninguém da tribo sabe jogar, ninguém se lembra das regras, ninguém tem ideia de como transformar um punhado de caçadores de coelhos num time de futebol competitivo. É aqui que Guna entra na história. Ela é uma moradora da cidade do bronze, uma jogadora de futebol apaixonada que foi recusada pelo time masculino por ser mulher, numa crítica bem-humorada e genuína ao machismo esportivo. Ao descobrir que Doug e sua tribo querem aprender futebol, ela vê uma oportunidade de participar do esporte que ama, mesmo que seja do lado improvável. Ela se torna a treinadora da tribo de Doug, uma espécie de técnica relutante que vai transformar aquele bando de ineptos em algo que, se não é exatamente um time de futebol, pelo menos parece um nas bordas. O jogo final contra o Real Bronzio é a espinha dorsal da segunda metade do filme. E Lord Newt, que é o tipo de vilão que você adora odiar, um aristocrata pomposo e ganancioso que acha que o mundo existe para servir seus caprichos e que fica absolutamente indignado quando alguém questiona sua autoridade. Apostou que se a tribo de Doug perder, eles viram escravos nas minas de bronze. Se ganharem, o vale é devolvido. É uma aposta impossível. É exatamente o tipo de coisa que Doug toparia. Mas aqui o filme faz algo inteligente. Em vez de fazer esse jogo uma vitória fácil e previsível, o Homem das Cavernas coloca obstáculos reais no caminho. A tribo é claramente inferior. Eles perdem feio no primeiro tempo. Doug descobre uma verdade sobre o passado que abala toda a motivação dele. E num momento de crise real, ele precisa encontrar um motivo para continuar além de apenas ganhar. Ele precisa entender o que o futebol realmente significa para ele e para sua tribo. Essa estrutura narrativa não é nova. É o clássico esquema do azarão que enfrenta o gigante, da equipe improvável que vai além do que todos esperavam. Mas a Aardman não está tentando reinventar a roda aqui, está tentando contar essa história com máximo charme, máximo humor e máximo coração. E consegue. O que torna essa estrutura funcionar em O Homem das Cavernas não é a originalidade do esquema, mas a genuinidade com que cada personagem é apresentado e a criatividade com que cada cena é executada. Um detalhe que eu acho delicioso é a forma como o filme equilibra o humor para crianças e para adultos.
Há piadas físicas clássicas, tropeços, quedas, confusões que funcionam para qualquer faixa etária. Mas há também uma camada de humor referencial e verbal que vai passar completamente por cima das cabeças das crianças e que vai fazer os adultos gargalharem. O nome do time da cidade do bronze é Real Bronzio, uma referência óbvia e hilária ao Real Madrid. Há um personagem narrador no estádio que faz comentários esportivos como se fosse uma transmissão da BBC. Há referências visuais a culturas antigas que quem tem algum conhecimento histórico vai apreciar imensamente. Isso é algo que a Aardman sempre fez muito bem. Desde as piadas adultas escondidas em Fuga das Galinhas até os comentários sociais sutis em Wallace and Gromit, o estúdio entende que uma animação boa funciona em múltiplos níveis. A criança ri das caras e bocas. O adulto ri do subtexto. E ambos saem satisfeitos. O ritmo do filme é ágil. Com apenas 89 minutos, O Homem das Cavernas não dá espaço para entediar. Cada cena tem uma função narrativa clara. Cada personagem introduzido tem um papel a cumprir. Não há gordura aqui. É um roteiro limpo que sabe exatamente o que quer dizer e como quer dizer. Visualmente, o filme é um espetáculo. Os cenários são ricos em detalhe, com texturas artesanais que lembram ao mesmo tempo pinturas pré-históricas e aquelas maquetes escolares feitas com muito amor. A cidade do bronze tem uma estética maravilhosamente absurda. Bronze em tudo, monumentos em bronze, roupas com detalhes em bronze, uma cidade inteira obcecada com o metal que lhe dá o nome. Já o Vale de Doug é terra, rocha, verde selvagem e fumaça de fogueira. O contraste visual entre os dois mundos conta muito da história antes que qualquer personagem abra a boca. E tem Hognob. Cara, preciso falar de Hognob. O javali de estimação de Doug é basicamente o Gromit da situação. Um animal com inteligência claramente superior ao que deveria ter, que resolve problemas antes que os humanos ao redor percebam que há problemas. E que tem mais expressividade numa cara de barro do que muitos atores ao vivo têm com o rosto inteiro. Hognob é uma das criações mais encantadoras da Aardman nos últimos anos, e ele aparece pouquíssimo no marketing do filme, o que é um crime. Entrar na história de O Homem das Cavernas é entrar num mundo que tem suas próprias regras. Regras que são completamente absurdas, mas que o filme respeita com uma consistência admirável. Então vamos do começo mesmo. O prólogo. Aquela abertura hilária na era dos dinossauros precisa ser apreciada como se fosse uma miniatura em si mesma. Nick Park e a equipe criaram essencialmente um curta-metragem de 3 minutos dentro do longa, ambientado milhões de anos antes da história principal, que serve apenas para estabelecer uma piada. Uma piada que rende consequências durante todo o filme, mas que na essência é uma piada. O futebol foi inventado por acidente quando uma rocha do espaço criou um campo e nossos ancestrais começaram a chutá-la. A arte nesse prólogo é fantástica. Os cenários têm uma qualidade diferente, são mais voláteis, mais primitivos, com um céu que muda de cor quando o meteorito se aproxima. Os personagens hominídeos são completamente sem fala, comunicando tudo através de expressões e gestos, numa homenagem direta ao cinema mudo. E quando o meteorito cai e cria aquele campo perfeito, a reação dos ancestrais é puro humor físico, a confusão, o medo e então a curiosidade, e então o prazer de chutar aquela rocha redonda. Há um momento específico nesse prólogo onde um dos hominídeos marca um gol e faz uma comemoração. Uma dança ridícula, eufórica, completamente humana, e isso é tudo que você precisa saber sobre o tom do filme. É uma celebração da idiosincrasia humana. Somos assim. Inventamos rituais por razões absurdas e os levamos a sério para sempre depois. Saltando para o presente narrativo, conhecemos a tribo de Doug num dia comum de caçada. E comum aqui significa completamente disfuncional. A tribo é um grupo de cavernas de personalidades variadas. Há o que tem medo de tudo, há o que é obcecado com comida, há a que é a mais velha e mais pragmática de todas. O Chief Bobnar é uma figura paterna gentil, mas totalmente sem iniciativa. Ele quer apenas que sua tribo esteja segura, que todo mundo vá dormir com o estômago razoavelmente satisfeito e que ninguém tome uma decisão muito ambiciosa. É o tipo de líder que um grupo de sobreviventes mediocres precisa, alguém que não vai levá-los para nenhum lugar extraordinário, mas também não vai colocá-los em perigo desnecessário. Doug é tudo que Bobnar não é. Ele é entusiasmado, impulsivo, cheio de sonhos que excedem completamente a realidade das circunstâncias dele. Nesse sentido, ele é um arquétipo clássico do herói jovem. O jovem que vê além do horizonte quando todos ao redor estão contentes com o que está na frente do nariz.
Mas Nick Park e os roteiristas tiveram o cuidado de não torná-lo perfeito. Doug é genuíno, sim, mas também é ingênuo. Ele acredita que as coisas podem ser melhores sem necessariamente ter um plano claro de como chegar lá. Sua bravura às vezes beira a imprudência. E isso o torna um protagonista humano de verdade. Alguém que você torce, mas pelo qual você também ocasionalmente quer gritar: pelo amor de Deus, pensa antes de agir. A invasão da Cidade do Bronze é a primeira grande ruptura narrativa do filme. Até esse momento, o mundo de Doug é pequeno, fechado, confortável na sua mediocridade. A chegada de Lord Nuff e seus soldados em patos gigantes, e esse detalhe dos patos precisa ser apreciado individualmente. É um dos melhores detalhes de world building do filme. É como um furacão entrando numa casinha de palha. Em questão de minutos, tudo que a tribo conhecia foi virado de cabeça para baixo. Lord Nuth é, do ponto de vista visual, uma obra-prima do design de personagem. Ele é gordo, pomposo, usa uma armadura de bronze que parece um terno executivo medieval e tem um bigodão vitoriano absolutamente anacrônico que só existe no universo de Nick Park. Tom Hiddleston deu para ele um sotaque francês exagerado ao extremo. E o fato de que o vilão da história é um francês numa narrativa sobre futebol britânico é absolutamente intencional e delicioso. Cada palavra que sai da boca de Lord Nuth é derramada em condescendência. Ele não é cruel no sentido ameaçador. Ele é cruel no sentido mais casual e talvez por isso mais real. Aquele tipo de pessoa que acha que os mais fracos simplesmente não merecem o espaço que ocupam. Quando Doug se infiltra na Cidade do Bronze, o filme abre outro mundo. A cidade é barulhenta, caótica, vibrante. Há vendedores de rua, há monumentos, há propaganda do time de futebol em todo canto. O Real Bronzio é tratado como um time de futebol moderno transplantado para a idade do bronze. Os jogadores têm penteados ridículos e absurdamente contemporâneos. Há fãs fanáticos nas arquibancadas, há comentários esportivos sendo feitos em bronze bom, em pergaminhos de bronze. Essa mistura de elementos anacrônicos com o contexto histórico primitivo é um dos recursos cômicos favoritos do filme e é usado com consistência ótima. Doug, obviamente, imediatamente se mete em confusão. Ele acaba dentro do estádio durante uma partida de treino do Real Bronzio. E sem entender muito bem o que está acontecendo, acaba desafiando o time para uma partida. Lord Nuth, que está presente e que é o tipo de homem que nunca recusa uma oportunidade de humilhar os fracos, aceita a aposta. Se a tribo de Doug ganhar, o vale é devolvido. Se perder, a tribo vira mão de obra escrava nas minas de bronze. É uma aposta completamente insana. E o que me encanta é que o filme não finge que não é insana. Os personagens ao redor de Doug reagem exatamente como você esperaria, com horror, com incredulidade, com aquela expressão de "você acabou de fazer o quê?", que é universal em todas as línguas e culturas. Mas Doug acredita, porque ele viu as pinturas rupestres. Ele sabe que seus ancestrais jogaram futebol, e isso, para ele, é suficiente. O retorno de Doug à sua tribo com essa notícia é outra cena hilária. A tribo não sabe jogar futebol. Eles mal sabem que futebol existe. Bob Nar fica indignado. Vários membros da tribo entram em pânico. E Doug tenta convencer todo mundo com um entusiasmo que supera completamente qualquer evidência concreta de que o plano vai funcionar. É aí que Guna reaparece de forma mais central. Ela havia sido expulsa dos treinos do Real Bronzio, porque não se aceita mulheres no time, uma regra absurda que o filme critica com leveza, mas com clareza. Ao descobrir que Doug precisa aprender a jogar futebol, ela vê uma oportunidade de, pelo menos, participar do esporte de alguma forma. E ela troca sua ajuda como treinadora pela chance de jogar na partida final. Doug concorda sem entender exatamente com o que está concordando. O treinamento da tribo é o coração cômico do filme. Cada membro da tribo tem habilidades completamente erradas para futebol, ou pelo menos erradas à primeira vista. Há quem só consiga usar os braços, há quem entre em colapso nervoso diante da bola, há quem seja completamente indiferente ao conceito de gol. Guna tenta tudo: demonstrações, repetição, motivação emocional, ameaças veladas. Nada funciona imediatamente, mas há algo acontecendo embaixo de toda essa incompetência. Devagar, e com uma quantidade absurda de quedas e erros, os membros da tribo começam a encontrar seus pontos fortes. Quem não conseguia chutar tem uma velocidade de corrida impressionante. Quem entrava em pânico tem reflexos de goleiro. A inépcia coletiva começa a se transformar em algo que, olhando de um ângulo muito específico com muita boa vontade, parece um time de futebol em formação.
Há um subplot aqui que envolve Lord Nuth tentando trapacear. Ele não está disposto a perder para uma tribo de homens das cavernas, tanto por questões financeiras quanto, e principalmente, por questões de ego. E então ele começa a arquitetar formas de sabotar a tribo de Doug. Essas tentativas de sabotagem são mais uma fonte de humor, especialmente quando Nuth demonstra que, apesar de toda a sua arrogância, ele é fundamentalmente um covarde e um idiota quando seus planos enfrentam qualquer resistência real. Ah, e tem um detalhe que precisa ser mencionado: o javali Hognob, porque Hognob não é apenas o animal de estimação de Doug. Ele é, em vários momentos, a personagem mais competente da tela. Num dos momentos mais memoráveis do primeiro ato, Hognob infiltra a Cidade do Bronze completamente sozinho. Resolve um problema de informação que toda a tribo estava lutando para resolver. E volta com a solução antes que qualquer ser humano percebesse que havia um problema. Ele faz isso com a expressão serena e levemente cansada de alguém que está acostumado a lidar com pessoas menos capazes do que ele. E ele é um javali, de argila. Nick Park ama criar animais com QI superior ao dos humanos ao redor deles, e Hognob é mais uma obra-prima nessa tradição. Em Das Cavernas é onde o filme verdadeiramente ganha profundidade emocional. E isso acontece de uma forma que eu não esperava quando assisti pela primeira vez, através de uma reviravolta que muda completamente o significado das pinturas rupestres que Doug tanto ama. Até esse ponto, a narrativa tinha sido clara. As pinturas nas paredes da caverna mostram os ancestrais de Doug jogando futebol com maestria. Isso prova que o futebol faz parte do DNA da tribo. Isso é o que motiva Doug. Isso é a justificativa para toda a loucura da aposta. Mas então alguém presta atenção nas pinturas de forma mais cuidadosa e percebe que a história que elas contam não é a que Doug pensava. A tribo não ganhou aquele antigo jogo. Eles perderam feio, foram humilhados. E então desistiram do futebol e voltaram para caçar coelhos para sempre. Esse momento é a crise central do filme. Doug fica arrasado. Toda a sua convicção, toda a sua certeza de que a tribo tem um destino grandioso, desmorona. Se os ancestrais tentaram e fracassaram miseravelmente, quem é ele para achar que vai ser diferente? E por que ele arrastou todo o povo dele numa aventura impossível baseada em informação errada? Nick Park maneja essa crise com muita habilidade, porque o filme não resolve isso da forma fácil. Doug não simplesmente decide que desta vez vai ser diferente, e pronto, ele genuinamente desiste. Ele vai contar para a tribo que errou. Ele vai admitir a derrota antes mesmo do jogo acontecer. E essa disposição para admitir o erro, essa vulnerabilidade do protagonista, é o que torna o terceiro ato ainda mais poderoso quando Doug encontra um motivo novo para continuar. O motivo novo não é a vitória, não é a vingança, é a própria tribo. Doug olha para cada membro da tribo e vê o que o treinamento fez por eles. Não necessariamente tornou-os bons jogadores de futebol, mas deu a eles algo que não tinham antes, um senso de propósito coletivo. Eles estão felizes praticando. Eles estão felizes sendo uma equipe. Pela primeira vez, a tribo não está apenas sobrevivendo. Está vivendo de verdade, com um objetivo compartilhado. E Doug percebe que lutar por isso, mesmo contra todas as probabilidades, é o que um líder de verdade faz. Esse arco é pequeno em termos de tela, mas enormemente eficiente. E é também onde Eddie Redmayne tem sua melhor performance vocal no filme. Há uma vulnerabilidade genuína na voz de Doug durante a crise e um gradual fortalecimento que você sente fisicamente enquanto o personagem vai encontrando seu rumo novamente. O jogo final contra o Real Bronze é estruturado como um espetáculo esportivo de verdade. A Cidade do Bronze montou um evento enorme. Há arquibancadas lotadas, há comentaristas, há faixas de torcida, há bandeiras. Real Bronzio entra no campo com aquela pompa exagerada de time imbatível que sabe que é imbatível. A tribo de Doug entra como que é, um grupo de pessoas que provavelmente não deveria estar ali, mas que decidiu estar de qualquer forma. O primeiro tempo é brutal para a tribo. Real Bronzio é simplesmente melhor em todos os aspectos técnicos. Os jogadores da Cidade do Bronze têm anos de treinamento formal, habilidades refinadas, entrosamento perfeito. A tribo de Doug está improvisando em tempo real. O placar do primeiro tempo é devastador. E, mais uma vez, o filme não faz isso pela metade. Você sente a derrota como a tribo sente. Você fica com vergonha com eles. Não é um placar simbólico ou dramático. É uma goleada honesta que deixa claro que a distância entre os dois times é real e enorme. É durante o intervalo que acontece outro momento crucial. Lord Nuth, sentindo que a vitória é certa,
começa a presumir que ganhou. E então Doug precisa, mais uma vez, encontrar as palavras certas para levantar sua tribo. Mas desta vez, são os membros da tribo que levantam uns aos outros. Cada personagem tem um momento de encorajamento, de honestidade, de apoio mútuo. A cena é construída com camadas de pequenas trocas, alguns cômicas, alguns genuinamente emocionantes, e ao final você está torcendo por eles com uma intensidade desproporcionalmente grande para um bando de bonecos de argila. O segundo tempo é onde o filme deixa a lógica esportiva um pouco de lado em favor da narrativa emocional, mas de forma honesta. A tribo começa a marcar, não porque de repente ficaram incrivelmente habilidosos, mas porque começaram a usar exatamente as habilidades que têm, mesmo que não sejam habilidades convencionais de futebol. Aquele que corre muito rápido usa a velocidade de forma criativa. Aquela que tem reflexos de goleiro faz defesas impossíveis. E Guna, finalmente entrando em campo, mostra que é a jogadora mais talentosa de todo o estádio e que deveria ter estado no Real Bronze o tempo todo. Tem um momento específico nesse jogo, vou ser vago para não estragar para quem não viu, onde a tribo executa uma jogada que é completamente ridícula no papel, que defende zero senso tático, que nenhum técnico de futebol real jamais consideraria, mas que funciona dentro da lógica emocional e cômica do filme de uma forma tão absurdamente satisfatória que a sala de cinema inteira gargalha e torce ao mesmo tempo. É um desses momentos que só funciona porque o filme construiu personagens reais. Você precisa conhecer cada um deles para entender por que aquela jogada específica, feita por aquelas pessoas específicas, é a coisa mais certa do mundo naquele momento. Lord Nuth, obviamente, não aceita bem a virada. Suas tentativas de interferência, que incluem um árbitro comprado, sabotagem nos bastidores e uma quantidade impressionante de covardia disfarçada de autoridade, adicionam uma camada de obstáculos que a tribo precisa superar além do simples desempenho no campo. E cada obstáculo é superado de uma forma que revela algo sobre os personagens. O clímax do jogo é construído com timing perfeito. Nick Park tem uma habilidade específica de saber exatamente quando segurar a respiração do público e quando soltar. Há um gol decisivo que vou descrever apenas como completamente satisfatório, completamente merecido, e de uma forma que une cada fio narrativo que o filme havia estabelecido desde a cena do meteorito no prólogo. O que vem depois do jogo é curto e direto. Lord Nuth, humilhado e sem opções, é forçado a honrar a aposta. O vale é devolvido. A tribo pode voltar para casa. E há um pequeno momento pós-créditos, porque claro que tem, que resolve um subplot secundário de uma forma absolutamente deliciosa que vou deixar como surpresa. Mas o que fica muito além da resolução do plot é a sensação que a história deixa. O Homem das Cavernas não é um filme que vai desafiar sua visão de mundo. Não é uma narrativa complexa cheia de camadas filosóficas. É uma história sobre acreditar na sua equipe, sobre encontrar força naquilo que você é ao invés de tentar ser o que não é, e sobre como o futebol, e por extensão qualquer esporte, qualquer jogo, qualquer competição humana, no fundo é sempre sobre comunidade. É sobre as pessoas ao seu lado. Isso é Aardman. Isso é Nick Park. Simples na superfície, generoso no coração. Numa animação stop motion, os personagens carregam um peso especial. Eles foram literalmente construídos pelas mãos de artistas. Cada curva do rosto, cada sobrancelha, cada boca aberta foi sculpted por alguém. E então um ator de voz entra e precisa habitar esse boneco com emoção real. Quando isso funciona, quando o boneco e a voz e a animação se alinham perfeitamente, o resultado é um personagem que parece mais vivo do que muitos personagens de live action. O Homem das Cavernas tem um elenco de personagens que, na maioria dos casos, atinge esse alinhamento de forma impressionante. Começando por Doug, o herói da história. Ed Redmayne trouxe para Doug algo que eu não esperava de um ator geralmente associado a dramas intensos e premiados: leveza. Não a leveza de quem não está levando o trabalho a sério, mas a leveza de alguém que entendeu que o personagem precisa ser arejado, que precisa ter um otimismo que não seja irritante, mas seja contagiante. Doug é o tipo de herói que não tem certeza de nada, mas que vai em frente de qualquer forma, não por valentia, mas por incapacidade de imaginar outro caminho. Redmayne captura isso perfeitamente. Há momentos onde você escuta a voz de Doug e sente que o ator está genuinamente se divertindo, descobrindo o personagem em tempo real. O Doug dele é caloroso, genuíno e completamente humano de uma forma que transcende o fato de ser um boneco de argila numa caverna pré-histórica.
O arco de Doug é, no fundo, sobre aprender a diferença entre liderar e arrastar. No começo, Doug empurra sua tribo em direção aos seus sonhos, sem necessariamente perguntar se eles querem ir. Ele acredita que sabe o que é melhor para todos e age a partir dessa crença com uma confiança que beira a arrogância, mesmo que seja uma arrogância completamente sem malícia. O crescimento dele está em aprender a escutar, a confiar, a ser um catalisador ao invés de um motor. E quando ele alcança isso, a tribo não segue mais porque ele está arrastando, segue porque quer ir junto. Lord Nuth é, nos melhores termos possíveis, uma delícia de vilão. Tom Hiddleston claramente se libertou de todas as restrições que tem ao interpretar Loki e mergulhou de cabeça na comicidade absoluta de Lord Nuth. O sotaque francês exagerado é uma escolha ousada e hilária. Cada vogal é esticada além do razoável. Cada consoante é afetada de um jeito que você precisa ouvir para acreditar. Nuth não tem a complexidade trágica de um Loki ou de um grande vilão dramático. Ele é exatamente o que parece. Um homem poderoso e covarde que usa sua posição para oprimir os mais fracos e que entra em pânico quando os mais fracos se recusam a ficar no lugar que ele designou para eles. Mas há um detalhe que eleva Nuth além do vilão plano. Ele é secretamente obcecado com futebol. Não como autoridade, como fã. Há uma cena onde ele é encontrado sozinho assistindo ao jogo, gesticulando, vibrando com as jogadas, completamente diferente do aristocrata frio que apresenta ao mundo. É um momento pequeno e absolutamente genial que humaniza o vilão sem redimir suas ações. Ele é terrível e, ao mesmo tempo, é apenas um homem que ama futebol e deixa que o poder o corrompa completamente. Tom Hiddleston entendeu isso. Guna é, argumentavelmente, o personagem mais bem desenvolvido do filme. Maisie Williams trouxe para ela uma energia determinada e levemente furiosa que é completamente justificada. Guna é boa no que faz, sabe que é boa, e está rodeada de pessoas que se recusam a reconhecer isso por razões que nada têm a ver com habilidade. A crítica ao machismo no esporte que o personagem encarna é feita com leveza, sem didatismo, sem transformar Guna numa plataforma de mensagem ao invés de uma pessoa. Ela é frustrante porque o mundo ao redor dela é frustrante. Ela é determinada porque não tem outra opção. E quando finalmente tem a chance de mostrar o que pode fazer, o resultado é esportivamente satisfatório. De uma forma que vai além da narrativa, você fica feliz por ela, como se fosse uma pessoa real. O que Williams faz bem é manter Guna com uma leve impaciência em todo momento. Uma centelha de eu sei mais do que você e estou tentando não mostrar que estou irritada com isso que está presente em cada linha. É uma performance nuançada para uma animação de família. Tiff Bobner é um personagem que poderia facilmente ter se tornado um obstáculo cômico sem profundidade, o líder que fica no caminho do herói jovem. Mas o filme o trata com respeito. Bobnar tem suas razões. Ele é um líder que sobreviveu porque foi cauteloso, que manteve sua tribo viva através de décadas de escolhas conservadoras. Sua relutância em embarcar na aventura de Doug não é covardia. É o peso da responsabilidade de alguém que sabe o que o fracasso custaria às pessoas que dependem dele. E quando ele eventualmente abraça o plano de Doug, não é uma virada brusca. É uma decisão deliberada de alguém que decidiu confiar no filho que ele nunca teve, mas que Doug representa. A relação pai e filho não declarada entre Bobnar e Doug é um dos elementos mais sutis e mais bonitos do filme. Nunca é explicitada, nunca é feita em discurso. Está nos olhares, nos momentos de suporte silencioso, na forma como Bobnar finalmente entra em campo no terceiro ato quando a tribo mais precisa. Hognob merece uma sessão própria porque é, na minha opinião, o personagem mais bem animado do filme. O javali de Doug não fala, não articula, mas se comunica com uma clareza impressionante através de expressões e gestos físicos. A equipe de animação tratou Hognob com o mesmo cuidado que tratou personagens com fala. Cada cena com Hognob tem um arco emocional claro, cada reação dele é precisa e engraçada. Há uma cena específica onde Hognob encontra a solução para um problema antes que qualquer personagem humano perceba o problema. Ele olha para a câmera, ou melhor, na direção de outro personagem, com uma expressão de "é sério que estou rodeado de pessoas assim?", que é absolutamente universal. Nick Park fez o mesmo com Gromit em Wallace and Gromit e é fascinante ver esse mesmo talento de criar animais eloquentes e eloquentes executado novamente com maestria. Os membros da tribo, o grupo coletivo de personagens secundários, são menos desenvolvidos individualmente, mas cada um tem um traço definidor que os torna reconhecíveis e funcionais.
Há um timing cômico muito preciso na forma como eles são usados. Nunca todos ao mesmo tempo, nunca todos da mesma forma. Sempre o membro certo da tribo no momento certo para o efeito cômico ou emocional necessário. O que unifica todos esses personagens é que nenhum deles é apenas uma função narrativa. Todos têm um momento de humanidade, uma cena, mesmo que breve, onde vemos além do papel que desempenham na história e encontramos uma pessoa. Isso é algo que a Aardman cultiva deliberadamente, e Nick Park em particular tem um talento específico para isso. Ele não cria personagens, ele cria pessoas. Nick Park não dirige filmes, Nick Park cria mundos. E a distinção é importante. Um diretor que dirige filmes está preocupado com roteiro, performance, fotografia, edição, os elementos técnicos e narrativos do cinema. Nick Park faz tudo isso, claro. Mas o que ele realmente faz, e o que o separa de qualquer outro animador trabalhando hoje, é construir universos que têm consistência interna profunda, que têm lógica própria, que parecem existir além das bordas da tela. Quando você assiste a um filme de Nick Park, você sente que o mundo que ele criou existia antes de a câmera começar a filmar e vai continuar existindo depois. Há uma sensação de que se você pudesse virar a câmera 180 graus, veria mais coisas interessantes acontecendo fora do frame. É uma qualidade de world building que é rara no cinema de qualquer tipo, mas especialmente rara numa animação de 89 minutos. É o resultado de anos de desenvolvimento, de amor genuíno pelo material e de uma filosofia criativa que coloca o detalhe acima de tudo. Em O Homem das Cavernas, a visão criativa de Nick Park se manifesta de formas muito específicas. A primeira e mais óbvia é a escolha estética, num mundo onde a animação digital domina completamente o mercado, onde a Pixar, a DreamWorks e a Illumination competem em qual CGI parece mais realista ou mais sofisticado. Park insistiu em stop motion, insistiu em bonecos físicos em cenários construídos à mão em animação quadro a quadro. Essa é uma postura quase política. É uma declaração de que há coisas que o handmade pode fazer que o digital não consegue, mesmo que o digital seja objetivamente mais eficiente e barato. E Park tem razão. Há algo em O Homem das Cavernas que nenhum CGI poderia replicar. É a imperfeição controlada do stop motion, a levíssima vibração dos bonecos entre um quadro e outro, a textura da argila sob a luz, a fisicalidade dos cenários que você pode literalmente sentir através da tela. Isso não é um defeito, é a assinatura do processo. E Park usa essa assinatura de forma completamente consciente. A paleta de cores do filme é outra escolha criativa fundamental. O Vale de Doug é construído em tons terrosos, verde opaco, marrom, cinza rocha, o laranja tímido de fogueiras. É um mundo primitivo que parece feito da mesma matéria que o chão. A Cidade do Bronze, em contraste, é dourada, metálica, brilhante, um mundo construído sobre riqueza extraída, sobre domínio da natureza. O contraste visual conta a história das duas culturas antes de qualquer linha de diálogo. Uma tribo que ainda faz parte do mundo natural contra uma civilização que aprendeu a explorar esse mundo. Park desenvolveu esse contraste com muita deliberação durante o processo de design e de produção. Há imagens de making-of onde você pode ver as mesas de trabalho cheias de amostras de cores e texturas, onde a equipe de arte passou semanas decidindo exatamente que tonalidade de bronze dava a sensação certa de poder ostentoso sem perder o absurdo cômico que o filme precisa manter. Esse nível de detalhe em decisões visuais que o espectador médio vai absorver inconscientemente sem nunca notar é o que separa um artesão de um artista. O humor visual de Nick Park é outra dimensão da sua direção que merece atenção especial. Park tem um timing cômico que é preciso como cirurgia. Há uma razão pela qual suas piadas físicas funcionam tão bem. Ele entende instintivamente o ritmo, sabe exatamente quantos frames uma piada precisa para aterrissar, sabe quando prolongar e quando cortar. Isso é algo que você não aprende em escola de cinema. É intuição afinada por décadas de trabalho. Em O Homem das Cavernas, esse timing se manifesta de formas diversas. Há piadas que são telegrafadas, você sabe que algo vai acontecer e a antecipação é parte do prazer. Há piadas que chegam sem aviso, que cortam em cima de você antes que você perceba. E há piadas que são construídas ao longo de toda a estrutura narrativa. Setup que acontece 40 minutos antes do punchline, de forma tão sutil que quando o punchline chega você ri da piada e ri de si mesmo por não ter percebido que estava sendo preparado. A comparação com o trabalho anterior de Park é inevitável e útil. Wallace and Gromit. A Maldição das Verduras é generalmente considerado seu trabalho-prima.
um filme que ganhou o Oscar de melhor animação em 2006 e que é estudado em escolas de cinema como exemplo de storytelling visual perfeito. O Homem das Cavernas não alcança esses mesmos picos. É uma obra mais modesta na ambição narrativa, mais direta no que quer contar. Mas é também uma obra que mostra um diretor completamente confortável no seu estilo, que não está tentando se superar ou provar nada além de contar uma boa história bem contada. Há uma maturidade nisso. Park podia ter tentado fazer o Homem das Cavernas mais complexo, mais épico, mas obviamente ambicioso. Ele escolheu fazer com simplicidade honesta. E essa escolha, em retrospecto, é exatamente correta para o tipo de filme que o Homem das Cavernas quer ser. O trabalho com os roteiristas Mark Burton e James Higginson também merece menção. O roteiro final é limpo e econômico. Cada cena carrega múltiplas funções sem parecer sobrecarregada. Há um equilíbrio entre ação, humor e emoção que sugere muitas revisões e muito refinamento. Park é conhecido por iterar muito no processo criativo, por não se satisfazer com a primeira solução que funciona. E esse processo de refinamento é visível no produto final. Nada parece estar no roteiro por acidente. A escolha do futebol como tema central também é profundamente pessoal para Park. Como inglês criado em Manchester, coração do futebol britânico, o esporte está no DNA cultural dele tanto quanto na história da personagem de Doug. Há um amor genuíno pelo jogo em cada cena do estádio, em cada detalhe das arquibancadas, em cada grito de gol. Park não estava usando o futebol como dispositivo narrativo conveniente, estava homenageando algo que significa muito para ele, e essa autenticidade aparece. Uma última dimensão da visão criativa de Park que é muitas vezes subestimada. Sua capacidade de criar mundos que são ingleses até os ossos sem serem inacessíveis para audiências internacionais. O humor de O Homem das Cavernas é profundamente britânico. A ironia seca, o absurdo comedido, os vilões pomposos e os heróis ineptos. Mas é um tipo de humor britânico que, quando bem executado, viaja perfeitamente. O absurdo universal, o coração genuíno e o timing visual transcendem a cultura de origem. E Park entende isso instintivamente, ele sabe até onde pode ir com a especificidade cultural antes de perder o público global. Fazer um filme de stop motion em 2018 é um ato de teimosia criativa quase sem precedentes na indústria de animação. Quando a Aardman decidiu produzir O Homem das Cavernas, eles estavam conscientemente escolhendo o caminho mais lento, mais trabalhoso e mais caro por minuto de tela de toda a animação moderna. E a pergunta inevitável é: por quê? A resposta diz muito sobre o que a Aardman é como estúdio e sobre o que Nick Park valoriza como artista. O stop motion que a Aardman pratica começa muito antes da primeira câmera ser posicionada. O processo inicia com sculpting, a criação física dos personagens. Cada boneco de O Homem das Cavernas foi construído à mão, começando com armações de metal articuladas chamadas armatures, que são o esqueleto do personagem. Sobre essa armadura, os artistas constroem camadas de silicone e outros materiais que dão forma e textura ao corpo do personagem. O rosto é a parte mais complexa. Na Aardman, os rostos dos personagens usam um sistema de peças intercambiáveis. Bocas, sobrancelhas, olhos que podem ser trocados entre um frame e outro para criar expressões diferentes. Para um personagem como Doug, que tem um arco emocional complexo, a equipe de modelagem criou centenas de peças faciais diferentes. Centenas, cada sorriso ligeiramente diferente do anterior, cada expressão de confusão ou susto ou alegria cuidadosamente calibrada. E os animadores escolheram entre essas peças frame por frame, compondo a performance facial do personagem como um quebra-cabeça emocional em velocidade extremamente lenta. O processo de animação em si, o ato de mover os bonecos, acontece a 24 frames por segundo. Cada segundo de animação que você vê na tela representa 24 posições diferentes do boneco. Para uma cena de 5 minutos, estamos falando de 200 posições individuais. E cada uma dessas posições precisa ser precisa o suficiente para que, quando você coloca todas as 7.200 em sequência, o movimento pareça fluido e natural. Um animador experiente pode produzir entre 3 e 5 segundos de animação finalizada por dia de trabalho intenso. Faça a conta para um filme de 89 minutos. A pré-produção de O Homem das Cavernas levou vários anos. Nick Park e sua equipe passaram tempo extenso desenvolvendo o mundo, os personagens e as regras internas do universo antes de qualquer boneco ser construído. Houve pesquisa histórica, obviamente filtrada pelo absurdo cômico que o filme exige.
mas pesquisa genuína sobre a Idade da Pedra e a Idade do Bronze, sobre as transições culturais daquele período, sobre como essas civilizações se relacionavam com o território e os recursos. Isso informa detalhes que você não nota conscientemente, mas que constroem a credibilidade interna do mundo. Os storyboards são outro elemento crucial da pré-produção. Em stop motion, você não pode fazer takes múltiplos facilmente. Cada vez que você move um boneco, você comprometeu aquele frame. Então, cada cena é meticulosamente planejada em storyboard antes de ser animada. Park e seus diretores de animação passaram meses refinando os storyboards, decidindo cada ângulo de câmera, cada movimento de personagem, cada beat cômico, antes de tocar num boneco. Há algo profundamente cinematográfico nesse processo. Park pensa em termos visuais de formas que são quase mais próximas de um pintor do que de um diretor de cinema tradicional. Cada frame é uma composição deliberada. A posição da câmera, a iluminação, a posição dos personagens dentro do frame, tudo é decidido com uma intenção específica. E então o animador passa horas executando aquela visão, movendo o boneco milímetro a milímetro, conferindo no monitor, ajustando, capturando o frame, repetindo. Os sets, os cenários físicos onde a animação acontece, são outra maravilha de artesanato. Para o Homem das Cavernas, a equipe de design de produção construiu miniaturas em escala de tudo. A cratera vale onde vive a tribo de Dug, as cavernas, os arredores rochosos e a enorme cidade do bronze com seu estádio. Esses sets têm detalhes que muitas vezes não chegam nem a ser visíveis na câmera. Mas estão lá porque a equipe acredita que o detalhe não visto ainda contribui para a sensação geral de completude do mundo. O estádio da Cidade do Bronze foi particularmente elaborado. A equipe construiu arquibancadas completas com centenas de pequenas figuras de torcedores, cada uma com expressão e roupa ligeiramente diferentes. Para cenas de jogo amplas onde o estádio está lotado, você vê esse trabalho coletivo de criação de multidão que representa horas e horas de artesanato dedicado a detalhes que aparecem na tela por alguns segundos. A fotografia de O Homem das Cavernas, a cinematografia também merece atenção. Dave Alex Ridet, que foi o diretor de fotografia do filme, trabalhou com Nick Park na criação de uma linguagem visual específica para cada ambiente. A cratera Vale de Dug é filmada com uma luz mais natural, mais difusa, que imita a luz de um dia nublado britânico. A Cidade do Bronze tem uma luz mais dramática, mais contrastada, que enfatiza a grandiosidade do ambiente e o poder de quem a controla. E o estádio durante o jogo final é filmado como uma transmissão esportiva de verdade, com ângulos que imitam cobertura televisiva, que dão ao espectador a sensação de estar assistindo a um evento real. Essa atenção à cinematografia é algo que distingue a Aardman de outros produtores de animação stop motion. A câmera não é apenas um observador, é um participante ativo na narrativa. Park usa movimento de câmera, profundidade de campo e composição de frame com a sofisticação de um cineasta de live action. Isso é especialmente impressionante dado que em stop motion, cada movimento de câmera precisa ser executado de forma igualmente incremental ao movimento dos personagens. Um movimento de câmera que em live action seria executado numa tomada contínua de 5 segundos pode levar um dia inteiro de trabalho em stop motion. A trilha sonora de Harry Gregson Williams e Nick Park, sim, o próprio Nick Park co-compôs partes da música, é construída em torno de temas simples e memoráveis que se transformam ao longo do filme de acordo com o arco narrativo. O tema principal da tribo começa modesto e rudimentar, como convém a um grupo de caçadores de coelhos pré-históricos, e gradualmente se torna mais grandioso conforme a tribo cresce em confiança. É um recurso narrativo clássico, mas executado com precisão. As músicas diegéticas, as que os personagens cantam dentro da história, são outro prazer do filme. Há uma canção específica cantada pela tribo que é, de formas simultâneas, ridícula e genuinamente emocionante. É o tipo de coisa que Aardman faz melhor. Momentos que são engraçados e sinceros ao mesmo tempo, onde você ri e depois percebe que também está emocionado, e não sabe exatamente quando os dois sentimentos trocaram de lugar. Tem uma coisa que eu acho que pouca gente realmente processa quando assiste um filme de stop motion. Você está vendo fotografia, não animação no sentido computacional. Cada frame de O Homem das Cavernas é uma fotografia real, capturada com câmera real, de um objeto físico real iluminado por luz real.
Não há pixels renderizados por computador nos personagens. O que você vê na tela existe no mundo físico, ou existiu, pelo menos no momento em que foi fotografado. Isso tem implicações técnicas profundas que afetam tudo, desde como o filme parece até como ele é produzido. A primeira implicação é a escala. Os bonecos de O Homem das Cavernas têm uma escala específica que precisa funcionar com os sets, com os adereços e com a câmera. Bonecos muito pequenos são difíceis de animar com precisão. Bonecos muito grandes são inviáveis logisticamente. A Aardman trabalha com bonecos que tipicamente têm entre 15 e 30 centímetros de altura. Grandes o suficiente para que os animadores consigam manipulá-los com precisão, pequenos o suficiente para que os sets sejam construídos em escala gerenciável. Para O Homem das Cavernas, a complexidade adicional era o estádio. Uma cena de jogo de futebol com múltiplos personagens em campo, uma multidão nas arquibancadas e câmeras se movendo dinamicamente requer coordenação logística extraordinária. A equipe desenvolveu um sistema de cenas divididas. Algumas partes do jogo foram animadas com bonecos em sets completos. Outras foram compostas digitalmente a partir de elementos físicos diferentes. Essa composição, a junção de elementos físicos filmados separadamente, é onde o digital tem um papel de suporte no processo da Aardman, não de substituição. A iluminação em stop motion é um campo técnico inteiramente próprio. Diferente do live action, onde um diretor de fotografia pode ajustar a iluminação entre takes, em stop motion, a iluminação precisa ser absolutamente consistente entre cada frame capturado. Uma variação mínima de intensidade ou direção de luz entre frames cria um flicker, uma pulsação de luz que arruína a ilusão de movimento contínuo. Para garantir essa consistência, Aardman usa sistemas de iluminação controlados por computador que monitoram e ajustam continuamente a intensidade de cada fonte de luz no set. Para O Homem das Cavernas, isso foi especialmente desafiador nas cenas externas, quando os personagens estão no vale ou nas terras más. Simular luz natural que, por definição, muda de qualidade ao longo do dia, de forma consistente por dias ou semanas de filmagem num mesmo set, requer uma engenharia de iluminação sofisticada. A solução da Aardman envolve domos de iluminação, estruturas que envolvem completamente o set com fontes de luz cuidadosamente posicionadas, e software que registra e reproduz o estado exato da iluminação a cada sessão de filmagem. A pele dos bonecos, ou melhor, o material que forma a superfície dos bonecos, é outro elemento técnico fascinante. Na Aardman, os personagens são construídos com silicone de alta qualidade que imita a textura e a flexibilidade da pele humana. Esse silicone precisa ser suficientemente maleável para deformar com o movimento do boneco sem criar dobras visíveis na câmera. Mas também precisa ser durável o suficiente para sobreviver a semanas de animação intensa. Um boneco principal em O Homem das Cavernas pode ser manipulado milhares de vezes antes de uma cena estar completa. Há um problema específico em stop motion chamado fingerprints. Literalmente, as impressões digitais dos animadores que ficam marcadas no silicone dos bonecos quando são manipulados. Cada frame, um animador toca no boneco com as mãos nuas. Cada toque deixa uma impressão infinitesimal. Sob luz intensa e câmera de alta resolução, essas impressões podem aparecer na imagem final. A solução é uma combinação de luvas específicas, pós de maquiagem aplicados nos bonecos antes de cada frame e limpeza meticulosa entre sessões. A tecnologia de câmera usada no filme é de última geração em fotografia digital. A Aardman usa câmeras de médio formato, câmeras profissionais tipicamente usadas em fotografia de moda e publicidade de alta qualidade, com sensores maiores que as câmeras de cinema convencionais. Isso permite uma qualidade de imagem excepcionalmente alta com uma profundidade de campo controlada que a equipe usa conscientemente para criar foco narrativo. O software de captura de stop motion, o sistema que controla o processo de fotografar frame por frame, foi desenvolvido e refinado pela Aardman ao longo de décadas. É um software proprietário que integra controle de câmera, controle de iluminação, onion skinning, a capacidade de ver o frame anterior sobreposto sobre o frame atual para guiar o movimento e registro de animação. Este sistema é o coração técnico do processo de produção e representa décadas de desenvolvimento e refinamento. A composição digital, o processo de juntar elementos filmados separadamente numa imagem final coesa. Em O Homem das Cavernas foi executada pela equipe de pós-produção usando software padrão da indústria como Nuke,
mas o uso do digital na Aardman é sempre de suporte, nunca de substituição. Elementos como o pó de uma explosão, o fumo de fogueiras, efeitos de água ou de fogo que seriam perigosos ou impraticáveis em sets físicos são criados digitalmente e compostos sobre a imagem fotográfica dos bonecos e sets reais. O som de O Homem das Cavernas foi gravado em ADR, Automatic Dialogue Replacement, depois que a animação estava completa. Os atores originalmente gravaram suas vozes como guia para os animadores, mas a gravação final limpa foi feita em sessões de pós-produção. Ed Redmayne, Tom Hiddleston e Maisie Williams trabalharam num processo de sincronização labial às avessas. Em vez de os atores sincronizarem com a imagem, os animadores sincronizaram os bonecos com as vozes guia, e então os atores regravaram em sessões de ADR tentando reproduzir exatamente a performance original. O processo de edição de um filme stop motion tem suas próprias particularidades. Diferente do live action, onde você geralmente tem muito material bruto e a edição seleciona o que funciona melhor. Em stop motion, cada frame é caro e deliberado. Você raramente tem outtakes num sentido convencional. A edição tende a ser mais sobre ritmo e transições do que sobre seleção de takes. O editor de O Homem das Cavernas, Mark Solomon, trabalhou em colaboração próxima com Nick Park ao longo de toda a produção, ajustando timing e ritmo à medida que as cenas eram concluídas. Todo filme tem suas histórias de bastidores, mas os bastidores de um filme stop motion têm uma qualidade específica de obsessão, paciência e leveza que é difícil de encontrar em qualquer outro processo criativo. As pessoas que fazem esses filmes precisam amar o que fazem de forma quase irracional, porque ninguém faz stop motion por eficiência ou conveniência. Faz-se por amor ao processo. Uma das histórias de bastidores mais encantadoras de O Homem das Cavernas diz respeito ao próprio Nick Park e sua relação com o futebol. Park cresceu em Preston, Lancashire, uma cidade com história profunda no futebol inglês, lar do Preston North End, que é um dos clubes mais antigos do esporte. Futebol estava em todo canto da infância de Park, e quando ele começou a desenvolver O Homem das Cavernas, ele trouxe consultores de futebol para ajudar a equipe a entender a mecânica do jogo. Não para reproduzir futebol realista na tela, mas para entender quais aspectos do jogo são mais reconhecíveis e emocionalmente ressonantes para audiências. O objetivo era fazer as cenas de jogo funcionarem emocionalmente como esporte de verdade, mesmo que visualmente fossem completamente absurdas. A criação do personagem Hobnob tem uma história particularmente boa. O javali surgiu no processo de desenvolvimento como um animal de companhia para Doug, mas durante os story reels, a versão animática do filme usada para testar o roteiro, Hobnob roubava consistentemente as cenas em que aparecia. Nick Park e a equipe perceberam que tinham algo especial ali e gradualmente expandiram o papel de Hobnob no roteiro, dando a ele mais momentos, mais beats cômicos, mais oportunidades de expressar aquela inteligência silenciosa que o personagem tem. A versão final de Hobnob tem muito mais presença do que qualquer rascunho inicial do roteiro indicava. O processo de casting foi interessante em sua forma. Nick Park é conhecido por trabalhar com atores britânicos, que têm uma sensibilidade cômica específica, não necessariamente comediantes formais, mas atores que entendem timing, que têm naturalidade no humor verbal e físico, e que podem habitar personagens sem se tornar maiores que eles. A escolha de Ed Redmayne para Doug foi, por um lado, óbvia. Ele tem uma qualidade jovial e entusiasmada que é perfeita para o personagem. Por outro, foi ousada. Redmayne é mais conhecido por dramas intensos, e havia a questão de se sua voz funcionaria em animação de comédia. A resposta, conforme todos que trabalharam na produção confirmaram, foi um sim ressonante. Redmayne aparentemente adorou o processo de gravação de voz e trouxe um nível de comprometimento às sessões que surpreendeu até os mais experientes da equipe. Ele fez múltiplas sessões de gravação ao longo da produção. Primeiro as gravações guia, depois revisões à medida que os personagens evoluíam e finalmente as gravações de ADR. Em cada sessão, segundo relatos, ele abordava as cenas como se fosse uma performance teatral completa, usando o corpo inteiro mesmo quando apenas a voz seria registrada. Tom Hiddleston e o sotaque francês de Lord Newth merecem uma nota especial. O sotaque não estava no script original. A decisão de fazer Newth falar com um sotaque francês exagerado surgiu de experimentos de voz durante as primeiras sessões de gravação.
Hiddleston experimentou vários sotaques e abordagens antes de chegar ao francês hiperbolicamente afetado que aparece no filme. A equipe ficou imediatamente em colapso de tanto rir quando ele primeiro tentou, e Nick Park soube na hora que era a escolha certa. O sotaque funciona porque é exatamente errado de formas exatamente certas. É uma caricatura tão extrema que se transforma em seu próprio gênero de humor. Maisie Williams, que estava no auge da fama de Game of Thrones quando gravou O Homem das Cavernas, descreveu em entrevistas o prazer específico de trabalhar num projeto onde a violência e a escuridão de Westeros foram substituídas por bonecos de argila e piadas de futebol. Ela disse que gravar as vozes de Gunna foi um dos processos mais descomplicados e prazerosos de toda sua carreira até aquele ponto, uma espécie de descanso emocional de 6 temporadas de Arya Stark. Os designers de produção fizeram uma quantidade impressionante de pesquisa histórica para criar os detalhes dos sets. A Cidade do Bronze, apesar de ser completamente anacrônica e absurda em muitos aspectos, tem detalhes de arquitetura e tecnologia que são informados por pesquisa real sobre civilizações da Idade do Bronze, o uso do metal, as estruturas de construção, as formas de organização social. Esses detalhes são então filtrados pelo filtro do absurdo cômico da Aardman, transformados em algo que é simultaneamente baseado em pesquisa e completamente ridículo. Há um easter egg maravilhoso no filme que só os mais atentos vão pegar. Nas arquibancadas do estádio, entre as figuras de torcedores, há pelo menos um boneco que é claramente modelado baseado em Nick Park. Ele está sentado na seção mais barata do estádio com uma cachecol do time local e uma expressão de total satisfação. É o tipo de autorreferência modesta que diz muito sobre o senso de humor de Park. Ele não colocou a si mesmo no filme como um personagem protagonista ou importante, mas como um torcedor anônimo, porque no fundo é o que ele é, alguém que ama o jogo e ama assistir. A questão dos patos gigantes, os animais que servem como montarias para os soldados da Cidade do Bronze, gerou muita conversa dentro da equipe durante o desenvolvimento. A ideia surgiu de uma forma muito prática. Os cavalos em stop motion são notoriamente difíceis de animar de forma convincente. As pernas, a crina, o movimento geral de um cavalo são complexos demais para o ritmo de produção que a Aardman precisava. E então alguém na sala de desenvolvimento sugeriu: e se em vez de cavalos fossem patos? Grandes patos? E se essa civilização domesticou uma versão gigante de patos ao invés de cavalos? O absurdo da ideia era exatamente o tipo de absurdo que Nick Park aprecia, e a resposta foi um sim imediato. Outro detalhe de bastidores fascinante: o nome do time de futebol da Cidade do Bronze, Real Bronzio, foi uma das primeiras ideias do processo de desenvolvimento que nunca foi mudada. Em projetos de longa-metragem de animação, é comum que nomes e detalhes mudem dezenas de vezes entre o desenvolvimento inicial e o produto final. Real Bronzio, no entanto, ficou exatamente como foi primeiro escrito na lousa da sala de desenvolvimento. É o tipo de piada que é tão boa que não precisa de refinamento. Por fim, uma curiosidade de produção que eu acho fascinante: O Homem das Cavernas foi o primeiro filme de Nick Park que usou extensivamente um sistema de impressão 3D para criar peças faciais dos bonecos. Historicamente, na Aardman, todas as peças faciais eram esculpidas à mão, um processo que garantia consistência artesanal, mas era enormemente demorado. Para O Homem das Cavernas, a equipe adotou impressão 3D para criar as centenas de variações de peças faciais necessárias para os personagens principais, o que acelerou significativamente a produção sem comprometer a qualidade visual. As peças impressas em 3D eram então pintadas e tratadas à mão para manter a textura artesanal característica da Aardman. Contar a história da recepção de O Homem das Cavernas é, honestamente, uma história mista. E é importante ser honesto sobre isso, porque o filme merece uma análise justa tanto dos seus sucessos quanto dos seus tropeços no mercado. A recepção crítica foi genuinamente positiva, especialmente no Reino Unido, onde o filme tinha um contexto cultural mais imediato. No Rotten Tomatoes, o filme mantém uma aprovação dos críticos em torno de 82%, um número sólido que indica consenso positivo sem unanimidade entusiástica. Os críticos britânicos foram em geral mais efusivos, reconhecendo no filme a continuidade da tradição Aardman com afeto. Os críticos americanos foram mais moderados, apreciativos da qualidade artesanal e do charme, mas frequentemente apontando o roteiro como mais simples do que o espectador adulto talvez esperasse de Nick Park.
Peter Travers, do Rolling Stone, resumiu bem a divisão crítica ao escrever que O Homem das Cavernas é indiscutivelmente delicioso, mas não indiscutivelmente necessário. Uma frase que captura tanto o prazer genuíno do filme quanto a sensação de que ele não expande os limites do que a Aardman e Park podem fazer. É uma crítica justa. O filme é bom, é divertido, é bem feito, mas não é A Maldição das Verduras, não é Fuga das Galinhas. É uma obra menor no catálogo de uma empresa de maiores. A recepção do público foi mais polarizada. No CinemaScore do ZEUA, o filme recebeu nota B decente, mas não o uau aplaus que os melhores filmes de animação familiar costumam receber. As famílias que viram gostaram, mas muitas não foram por conta do timing terrível com o Pantera Negra dominando completamente a conversa cultural naquele fim de semana. No Reino Unido, a história foi diferente. O filme abriu em primeiro lugar nas bilheterias britânicas no seu fim de semana de estreia e manteve uma performance sólida por várias semanas. O público britânico reconheceu o filme como seu, a referência ao futebol como identidade cultural, o humor britânico, o cenário implicitamente inglês, tudo isso criou uma ressonância que não traduzia tão facilmente para outros mercados. Nos números globais, O Homem das Cavernas arrecadou aproximadamente 53 milhões de dólares em bilheteria mundial contra um orçamento de produção de 50 milhões, o que, considerando os custos de marketing e distribuição, configura o que a indústria chamaria diplomaticamente de performance aquém do esperado. O relatório do Bomb Report é mais direto. O site categorizou o filme como longa-metragem de pior performances da Aardman até aquele momento. É um número que dói um pouco quando você conhece o nível de trabalho e amor que foi colocado na produção. Mas números de bilheteria são, como sempre, uma história incompleta. O Homem das Cavernas teve uma segunda vida bastante robusta em home video e streaming. O filme chegou às plataformas digitais rapidamente após o encerramento da exibição em cinemas e encontrou ali uma audiência que não teve chance de vê-lo no cinema. Crianças que pediram para ver de novo, adultos que descobriram tarde, fãs da Aardman que queriam revisitar. Em plataformas como Amazon Prime e Apple TV, o filme mantém ratings de usuário consistentemente altos. A recepção nas premiações foi modesta. O filme não recebeu indicação ao Oscar de melhor animação, uma exclusão que alguns críticos questionaram, dado o nível de artesanato envolvido. Nos BAFTAs britânicos, recebeu uma indicação, mas não levou. As premiações do setor de animação foram mais acolhedoras. O filme recebeu reconhecimento em categorias técnicas, especialmente no Annie Awards, o principal prêmio da indústria de animação, onde foi reconhecido pelo trabalho de animação de personagens. O impacto cultural de O Homem das Cavernas é mais difícil de medir em números, mas talvez mais interessante de analisar. O filme foi lançado durante a Copa do Mundo FIFA de 2018, o que era obviamente intencional do ponto de vista de marketing. A premissa de que o futebol foi inventado na pré-história se encaixava perfeitamente num zeitgeist de futebol global, e embora o filme não tenha se tornado o fenômeno de bilheteria que a distribuição esperava, ele contribuiu para uma conversa mais ampla sobre a história e a mitologia do futebol como esporte. Há também um impacto dentro da indústria de animação, que é substancial mesmo que invisível para o público geral. O Homem das Cavernas demonstrou, num momento de domínio absoluto do CGI, que o stop motion de alta qualidade ainda tem mercado, ainda tem audiência, ainda tem capacidade de competir, não em escala de bilheteria com Pixar e DreamWorks, mas em qualidade artística e em satisfação do público que encontra o filme. Cada filme stop motion de sucesso, seja da Aardman, da Laika ou de qualquer outro estúdio, reforça a viabilidade do formato e mantém viva uma tradição artesanal que de outra forma poderia desaparecer. Para Aardman especificamente, O Homem das Cavernas foi um exercício valioso em criar o universo original. O estúdio tem trabalhado há anos para expandir além de suas franquias estabelecidas, e embora o resultado comercial deste filme tenha sido modesto, o exercício criativo foi bem sucedido. Os personagens, o mundo e as regras internas do universo de O Homem das Cavernas estão todos funcionando. O problema foi timing e distribuição, não qualidade criativa. E isso é uma distinção importante, algo que gosto de notar. Na era do streaming e do acesso sob demanda, os números de bilheteria do lançamento original são cada vez menos a história completa. Filmes que foram considerados fracassos comerciais em 2018 vivem hoje em catálogos de streaming onde são descobertos por novas gerações.
O Homem das Cavernas está nessa categoria, um filme que provavelmente tem mais espectadores hoje, cumulativamente, do que teve em sua exibição original nos cinemas. E isso é uma espécie de justiça poética para um filme que, durante seu lançamento, foi eclipsado por um dos maiores eventos culturais do ano. 8 anos depois do seu lançamento, O Homem das Cavernas ocupa um lugar específico e honesto no catálogo da Aardman. Não é o melhor filme do estúdio, não é o mais impactante comercialmente, não é o que você recomendaria primeiro para alguém descobrindo a Aardman. Mas é um filme que tem uma qualidade raramente discutida em análises de animação. É generoso. Deixa eu explicar o que quero dizer com isso. Há filmes de animação que são eficientes, que executam a tarefa de entreter de forma competente, que checam as caixas necessárias de enredo e personagem e humor e emoção e que te mandam embora satisfeito sem te dar nada além do que foi prometido no cartaz. São filmes honestos na sua mediocridade calculada. E há filmes que são generosos, que colocam mais do que precisariam, que têm detalhes que ninguém vai pedir, mas que estão lá porque a equipe não sabia fazer de outra forma, que têm um excesso de amor e cuidado que transborda em cada frame. O Homem das Cavernas é generoso. Cada detalhe dos sets que ninguém vai notar. Cada peça facial de boneco que foi criada para uma expressão que dura 2 segundos na tela. Cada pesquisa histórica que informou um detalhe de design que vai passar 90% do público. Cada ensaio de voz que Ed Redmayne fez além do necessário. Cada hora extra de animação que a equipe da Aardman dedicou a fazer o Javali Hognob se expressar com mais precisão. Tudo isso é generosidade. E você não precisa ver essas coisas para sentir a diferença. Sente-se na textura do produto final, há algo ali que vai além da competência técnica. Algo que só emerge quando pessoas que genuinamente amam o que fazem colocam esse amor na tela. O legado de O Homem das Cavernas para Aardman é principalmente sobre o que o estúdio aprendeu e continua aprendendo, sobre como lançar filmes originais num mercado dominado por sequências e franquias. O insucesso comercial relativo do filme levou a conversas internas sobre estratégia de distribuição, sobre timing de lançamento, sobre como posicionar um filme britânico de stop motion para competir num mercado global saturado. Essas conversas informaram as decisões de projetos subsequentes do estúdio. Para Nick Park, pessoalmente, O Homem das Cavernas representou um tipo específico de exploração criativa, a de criar um universo completamente original depois de décadas trabalhando com personagens estabelecidos. E embora o universo não tenha se expandido em sequências ou spin-offs, pelo menos não até agora, o exercício foi formativo. Park disse em entrevistas que o processo de criar um mundo do zero, sem a âncora de personagens que já tinham audiência estabelecida, sem a segurança de uma franquia reconhecida, foi simultaneamente assustador e libertador. E que essa liberdade, mesmo quando resulta num projeto de performance modesta, é insubstituível para o desenvolvimento criativo. O impacto do filme no seu elenco de vozes também merece nota. Para Ed Redmayne, foi a primeira experiência em animação de longa-metragem e abriu um caminho que ele claramente apreciou. Ele falou publicamente sobre como gravar voz para animação é uma forma de libertação da fisicalidade do live action. Para Maisie Williams, foi um dos primeiros grandes projetos depois de anos completamente consumidos por Game of Thrones, e ela mencionou que a leveza do processo foi um presente criativo num momento importante da carreira. Para Tom Hiddleston, foi a oportunidade de explorar uma veia cômica completamente diferente do vilão sedutor de Loki, e sua performance vocal em O Homem das Cavernas demonstra uma versatilidade que nem todos os fãs de Hiddleston sabiam que ele tinha. O filme levanta questões que ressoam além do seu próprio universo. A história de uma comunidade pequena e aparentemente sem recursos que resiste à absorção por uma força econômica maior e mais poderosa é uma narrativa atemporal. E em 2018, num contexto de crescentes desigualdades globais, de comunidades sendo deslocadas por forças econômicas que não consultam os que são afetados, essa narrativa tinha uma relevância que o filme não tentava explorar explicitamente, mas que estava lá para quem quisesse ver. Lord Nuth toma o Vale de Doug não por ódio ou por razão militar. Toma porque tem minério e porque o poder de Nuth é suficiente para que ninguém questione. É uma crítica simples mas honesta sobre como o poder econômico funciona no mundo real. A mensagem sobre trabalho em equipe, que é a mensagem mais óbvia e explícita do filme,
é apresentada de forma que vai além do platitude esportivo habitual. O que o filme diz sobre equipe não é apenas juntos somos mais fortes, embora diga isso também. É algo mais específico, que uma equipe funciona quando cada membro pode ser o que é, ao invés de tentar ser o que deveria ser. A tribo de Doug não ganha fingindo ser o Real Bronzio. Ganha sendo completamente, absurdamente, limitadamente ela mesma. E isso é uma mensagem que tem camadas de significado que crianças e adultos podem absorver em níveis diferentes. Guna, especificamente, é um personagem cujo legado importa. Ela é a melhor jogadora do estádio. Ela foi excluída não por falta de talento, mas por preconceito sistemático. E ela encontra um caminho não através de uma virada de sistema. O Real Bronzio não muda suas regras por causa dela. Não há uma resolução utópica onde tudo é corrigido, mas através de encontrar um espaço onde pode jogar. É uma resolução honesta sobre como mudanças acontecem no mundo real. Aos poucos, encontrando espaços alternativos, construindo precedentes, até que o impossível torna óbvio. Num filme de 89 minutos voltado para crianças, isso é um grau de sofisticação temática que merece reconhecimento. O que o Homem das Cavernas significa para mim, pessoalmente, e aqui vou ser completamente honesto, é um lembrete de que os melhores filmes não são necessariamente os mais ambiciosos ou os mais impactantes. Às vezes, o melhor filme é o que foi feito com amor genuíno, com artesanato comprometido, com um senso claro de o que quer ser e a coragem de ser exatamente isso sem apologias. O Homem das Cavernas não está tentando ser Pantera Negra. Não está tentando ser a Pixar. Está tentando ser Aardman no melhor que a Aardman pode ser. Engraçado, carinhoso, artesanal, britânico até os ossos e generoso com seu público de uma forma que você sente no peito. É um filme que merecia mais atenção do que recebeu. E se este vídeo, essa análise longa e apaixonada, levar pelo menos algumas pessoas a redescobrir o Homem das Cavernas, a assistir ou a reassistir com novos olhos, então foi exatamente o vídeo certo para fazer. E Rognob, se você chegar ao final do filme sem estar completamente apaixonado pelo Rognob, me manda uma mensagem porque eu preciso entender o que aconteceu com você.